E aí, galera, tranquilo? Professor Luiz Carlos aqui de Física. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? De Mecânica, falando de Estática. Estática é um assunto que os vestibulares primam muito, né? Enfim, não tem fórmula mágica para resolver, tem só uma formulinha simples, né? Para a gente tratar. No entanto, tem que dar uma ênfase muito boa à figura, o que é bastante incomum para alguns vestibulandos, né? Mas tem que dar muita ênfase à figura, certo? Então, falou em estática, falou em parado, né? Falou em repouso. Então, o que é que eu faço para manter um corpo estático? São duas as condições para que eu mantenha ele em repouso. Duas. Então, a primeira condição, a força resultante tem que ser igual a zero. Isto é, se eu fizer força que olha para cima igual a força que olha para baixo, e se eu fizer força que olha para a direita igual a força que olha para a esquerda, eu já estou impondo que ele não translade. Então, essa é a condição para que ele não sofra translação, não sofra deslocamento, tá bom? Então, com isso aqui, ele não vai transladar. Ele não vai sair do lugar. O que, aliás, gente, isso aqui pertence à primeira lei de Newton, né? Que fala dessa imposição de equilíbrio ao corpo, né? Força resultante igual a zero. Só que, em muitos exercícios, impor essa condição não é o suficiente para que o corpo mantenha-se no lugar. Eu tenho que fazer também o somatório. Aqui não foi somatório de força, aqui em cima, né? Então, o somatório dos momentos também tem que ser nulo, né? Essa grandeza nova chamada de momento. Pois é, a capacidade, vou botar assim, ó, a capacidade de giro no sentido horário, ó lá, tem que ser igual à capacidade de giro no sentido anti-horário. Pois, enfim, essa grandeza nova aí, que estuda a capacidade de giro de uma força, ela é chamada de momento ou torque. Ó, que termo massa, né? Então, essa grandeza, momento ou torque, ela analisa a capacidade que uma força tem em girar a estrutura, em girar o corpo. E o cálculo dela parece muito com o cálculo de trabalho. Só que momento é força vezes a distância, né? Veja que essas duas grandezinhas que apareceram aí, força e distância, estão multiplicando. E duas grandezas que multiplicam são inversamente proporcionais. Isto é, quanto maior a distância, menor a força. Ou vice-versa. Se eu encurto essa distância até o apoio, eu vou aumentar esta força. Ó. Se eu deixo a distância pequenininha, eu aumento a força. Adivinha o nome da estrutura, o nome do dispositivo, que faz com que eu mexa nessa distância e eu tenha uma força maior. As famosas alavancas. Como diria o Arquimedes, dê uma alavanca e eu erguerei o mundo, né? Um exagero técnico, científico, mas que vem sim dessa ideia, né, de mexer na distância para multiplicar a força. Um exemplo bastante comum, que dá para a gente explicar uma série de coisas aqui, ó, é de uma barra, veja a barra aqui, ó, deixa eu pintar aqui essa barrinha, é uma barra, e essa barra, ela está apoiada, está nesse apoio aqui. Então, a barra, ela tem mobilidade, ela pode girar em torno do apoio. Ou ela gira no sentido horário, ou ela gira no sentido anti-horário, tá certo? Então, o apoio é a referência de giro, horário ou anti-horário. Beleza. Agora eu vou desenhar aqui duas forças que elas não têm capacidade de giro. Elas são grandes, são fortes, como o nome sugere, mas elas não têm capacidade de giro. Ó. Então, a força F1 e a força F2, elas não têm capacidade de girar a barra. Por um motivo simples.
O momento é força vezes distância. É a distância entre a linha de ação desta força e o apoio. A linha de ação, gente, é esta reta que contém a força. Então, como tu nota, quando eu passar a reta que contém a força, essa reta que contém a força, ela está passando pelo apoio. Se passa pelo apoio, não tem distância. Se não tem distância, não tem momento. Se não tem momento, ela não tem capacidade de giro. Então, tanto o momento da força F1 quanto o momento da força F2 é tudo zero. Então, não esquece, hein? Sempre que você perceber que tem uma força que está passando pelo apoio diretamente ou em linha de ação, cancela o momento daquela força, tá? Por mais forças fofas, por mais forças que façam 90 graus com a barra, como a força F3, ou como a força F4, ó, que faz 90 graus com a barra, porque a distância que você está vendo aqui, o D3 ou o D4, fazem parte do cálculo do momento dessas forças. Então, o momento da força F3 é a força F3 vezes a distância. Mal barato, gente. Se você perceber que a força está fazendo 90 graus com a barra, não tem a medo da distância, não. Já o momento da força F4 é o F4 vezes a distância. Pare de querer colocar um mais aqui ou um menos lá. Ah, professor, é horário. Então o F4, que é horário, eu boto negativo. Mas tem outros livros, gente, que diz que horário é positivo. Então, assim, isso não vai ficar preocupado com isso, não. Ah, professor, o F3 é anti-horário. O anti-horário eu aprendi que é negativo no livro ali, professor. Mas no outro já fala que é positivo, professor. E aí? E aí que você está preocupado com uma coisa que não vai ser importante. Porque na hora do pega para capar, tu não vai calcular o momento. Tu vai igualar os momentos, tá vendo? Capacidade de giro horário igual a capacidade de giro anti-horário. Então, gente, o que é que eu faço para essa barra da figura ficar equilibrada? Mas, menino, força vezes distância igual a força vezes distância. Sei lá quem é horário e quem é anti-horário. Isso é uma perda de tempo, rapaz. Força vezes distância igual a força vezes distância. Igualando as forças, quem olha para cima igual olha para baixo, direita e esquerda, já é o suficiente para que o corpo fique equilibrado, tá bom? As questões vão primar sobre isso, sobre essas condições, né, de equilíbrio, tanto o equilíbrio de translação como de rotação, que é esse de momento, tá bom? Mas é isso, até a próxima e espero que a gente faça bastante exercício aí, tá bom? Valeu!